Olá, alunos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade e finalizar as nossas aulas sobre o tecido sanguíneo. Nas duas últimas aulas eu expliquei a vocês sobre o plasma sanguíneo, que é a matriz extracelular, sobre as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Hoje a gente vai conversar sobre as plaquetas, que seriam o terceiro tipo de célula do tecido sanguíneo. As plaquetas, assim como as hemácias e os leucócitos, compõem então as células do tecido sanguíneo. E como eu já expliquei, essas células elas ficam imersas em uma matriz extracelular líquida, que seria o plasma sanguíneo. E relembrando, esse plasma sanguíneo ele é líquido por ser rico em água. E utilizando esse mesmo slide que eu usei nas últimas aulas, nós temos aqui duas imagens. A imagem da esquerda é uma foto de microscopia de uma gota de sangue e a imagem da direita, as três células do tecido sanguíneo. Então, só relembrando com vocês, aqui na imagem da direita nós temos essa primeira célula em vermelho, que seriam as hemácias ou glóbulos vermelhos. A segunda célula, que seriam as plaquetas, que é o nosso objeto de estudo de hoje. E esse terceiro tipo de célula, que seriam os leucócitos. Na imagem da esquerda, onde nós temos uma foto real de uma gota de sangue, nós vemos uma grande quantidade de hemácias, grandes células que são os leucócitos, né, os glóbulos brancos, e pequenos pontinhos. Esses pequenos pontinhos é que representam, né, as células que nós vamos estudar hoje, que são as plaquetas. Então, as plaquetas são as menores células do tecido sanguíneo. Como eu comentei nas últimas aulas, cada uma dessas células vai ter sua função específica. As hemácias seriam responsáveis pelo transporte dos gases respiratórios, tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico. Os leucócitos responsáveis pela defesa imunológica, ou seja, a forma como o nosso organismo se defende de agentes estranhos, como vírus, bactérias e fungos. E hoje nós vamos ver que as plaquetas são responsáveis por um processo chamado de coagulação sanguínea. Antes de eu explicar sobre a coagulação sanguínea, nós vamos conversar um pouquinho sobre as principais características das plaquetas. Começando pelo nome. As plaquetas, elas podem ser chamadas também de trombócitos. Então, se vocês encontrarem o termo trombócito, trombócito seria um sinônimo de plaqueta. Um adulto saudável tem entre 150 a 450 mil plaquetas por ml de sangue. Então, uma pessoa em condições normais de saúde teria em cada mililitro de sangue de 150 a 450 mil plaquetas. Essas plaquetas, assim como as hemácias e os leucócitos, vão ser produzidas na medula óssea vermelha, ok? Aquela estrutura presente dentro de alguns ossos do nosso corpo. Agora, uma característica extremamente importante sobre as plaquetas que vocês precisam entender é o fato das plaquetas não serem células verdadeiras. Apesar de eu estar tratando aqui as plaquetas como células do tecido sanguíneo, na verdade, as plaquetas não são células inteiras, e sim fragmentos de células. Por isso que elas ganham o nome de plaquetas. São pequenas placas formadas a partir da fragmentação de um tipo específico de célula da nossa medula óssea vermelha. Lá na nossa medula óssea vermelha, existe uma célula chamada megacariócito. Essa célula, o megacariócito, sofre uma fragmentação, se divide em vários pedaços. Cada um desses fragmentos vai formar, então, uma plaqueta. Então, nós podemos dizer que as plaquetas seriam fragmentos de células, mais especificamente, fragmentos do megacariócito. Dessa forma, como elas não seriam células inteiras, as plaquetas também não possuem núcleo, o mesmo que ocorre lá com as hemácias. Mas existe uma diferença na ausência do núcleo das hemácias e na ausência do núcleo nas plaquetas. Lá nas hemácias, eu expliquei a vocês que a hemácia é uma célula inteira que expulsou o seu núcleo. Então, ela continua sendo uma célula, mas ela expulsou o seu núcleo, expeliu o seu núcleo. No caso da plaqueta, não. Ela é um fragmento de célula. A célula se fragmenta e, por ser apenas uma parte da célula, ela não vai possuir núcleo. Lembrando que, assim como a expulsão do núcleo, no caso das hemácias, a fragmentação das plaquetas, ela só ocorre nos mamíferos.
Em outros animais vertebrados, existem essas células responsáveis pela coagulação sanguínea, mas elas são células ainda inteiras. Então, em outros vertebrados, nós vamos ter esses megacariócitos se mantendo inteiros. Os trombócitos, então, em outros organismos não se fragmentam. Então, as plaquetas só seriam fragmentos, né, do citoplasma dos megacariócitos nos mamíferos. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seria o processo da coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é um processo de fechamento temporário de um vaso sanguíneo que se rompeu. Esse fechamento temporário de um vaso sanguíneo que se rompeu também pode ser chamado de homeostasia. Mas uma coisa que vocês precisam entender é por que seria um fechamento temporário. Porque, na verdade, quando um vaso sanguíneo se rompe, esse rompimento ele só vai deixar de existir quando o vaso sanguíneo conseguir ser cicatrizado, ou seja, aquele local onde houve o rompimento, ele se fechar permanentemente. Esse processo de fechamento definitivo do vaso sanguíneo é um processo que vai ocorrer com o tecido do próprio vaso sanguíneo e não efetivamente é a ação da plaqueta. O que a plaqueta faz? Ela vai desencadear um fechamento temporário para que dê tempo suficiente para que o vaso sanguíneo consiga cicatrizar. Então, vamos imaginar da seguinte forma. O vaso sanguíneo foi rompido e as células desse vaso sanguíneo precisam se multiplicar e conseguir fechar esse vazamento. No entanto, essa cicatrização demora. O que não pode acontecer é esse sangue ser perdido enquanto a cicatrização não ocorre. Além disso, a saída do sangue atrapalha o processo de cicatrização, né? O sangue vazando ali o tempo todo vai impedir que o vaso sanguíneo consiga fazer essa cicatrização. Então, o sangue ele coagula para que haja tempo suficiente e haja espaço para que o vaso sanguíneo consiga cicatrizar. Por isso que seria um fechamento temporário, porque o fechamento definitivo se dá pela cicatrização do vaso sanguíneo. No entanto, se não ocorrer esse fechamento temporário, o fechamento definitivo não vai acontecer. Por isso é muito importante que haja coagulação sanguínea, para que o vaso sanguíneo tenha tempo e espaço para conseguir se fechar, né, permanentemente, evitando então o vazamento desse sangue. Este processo de coagulação sanguínea se divide em duas etapas, que nós chamamos de homeostasia primária e homeostasia secundária. Eu vou utilizar esse esquema para poder explicar como funciona a coagulação sanguínea. Então, nós temos aqui um primeiro momento em que houve o rompimento do vaso sanguíneo, então a gente tem aqui o tecido com lesões, o tecido aqui nesse caso seria o tecido do vaso vascular, então o vaso sanguíneo ele se rompeu. Quando o vaso sanguíneo se rompe, células da parte mais interna do tecido que forma o vaso sanguíneo, elas ficam expostas. E aí as plaquetas que estão presentes no sangue começam a aderir a esse tecido vascular. Então, no momento em que há o rompimento do vaso sanguíneo, as plaquetas que estão no sangue começam a se prender às células do vaso sanguíneo no local do rompimento. Além dessas plaquetas se aderirem a esse tecido do vaso sanguíneo, elas também vão começar a se aglomerar nessa região. Várias plaquetas começam a ficar presas ali, ocorrendo então uma agregação de plaquetas. Este primeiro momento é chamado então de homeostasia primária. Então, na homeostasia primária, as plaquetas vão se acumular no local onde está ocorrendo o vaso sanguíneo. E elas conseguem se acumular porque elas começam a se aderir às células que formam o vaso sanguíneo. É a partir dessa homeostasia primária que se inicia, então, a homeostasia secundária, que seria todo o restante do processo de coagulação. A homeostasia primária, então, ela vai desencadear a homeostasia secundária. O que vai acontecer para que ocorra a homeostasia secundária? A partir do momento em que as plaquetas aderiram às células
do vaso sanguíneo, no local do rompimento, começa a ser produzido ali uma proteína chamada tromboplastina. Essa proteína tromboplastina, ela vai atuar na conversão de uma outra proteína, que é a proteína prototrombina. A prototrombina é uma proteína produzida pelo nosso fígado e ela é produzida pelo fígado com a ajuda da vitamina K. A vitamina K, para quem não se lembra, é uma vitamina presente em vários alimentos que nós ingerimos, principalmente as verduras que têm as folhas verde escuras. Então, aquelas verduras com um tom de verde mais escuro são verduras ricas em vitamina K. Essa vitamina K, dentro do nosso organismo, vai ajudar o fígado a produzir a prototrombina. Essa prototrombina é liberada pelo fígado no plasma sanguíneo e fica circulando ali no plasma sanguíneo. Quando ocorre o rompimento de um vaso sanguíneo, a homeostasia primária, que eu já expliquei a vocês, vai iniciar a produção da tromboplastina. Essa tromboplastina vai atuar na conversão da prototrombina em uma outra proteína, que é a trombina. Então, o que vai acontecer? A tromboplastina vai fazer com que a prototrombina mude, se tornando uma proteína diferente. Para que a tromboplastina consiga fazer a conversão da prototrombina em trombina, é preciso da ação do cálcio, que também é uma substância presente na nossa alimentação. Vários alimentos que nós ingerimos são ricos em cálcio, principalmente os derivados do leite. Então, a tromboplastina, junto com cálcio, faz com que a prototrombina se transforme em trombina. A trombina, por sua vez, também vai atuar na conversão de uma outra proteína, que é a proteína chamada fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína que também é produzida pelo fígado, também é liberada no plasma sanguíneo. Quando a trombina ela surge, a partir da prototrombina, ela começa a auxiliar o fibrinogênio a ser convertido em fibrina. Então, a fibrina é uma proteína que só vai ser formada quando a trombina se ligar ao fibrinogênio, fazendo com que o fibrinogênio mude, se tornando, então, essa fibrina. E é a fibrina que vai efetivamente fazer com que haja coagulação sanguínea. Como que a fibrina faz a coagulação sanguínea? Essa fibrina vai formar como se fosse uma rede, uma rede no local onde o sangue está vazando. Então, a gente tem aqui na imagem B, o sangue ele está vazando, houve um rompimento do vaso sanguíneo e as células sanguíneas e o plasma estão vazando, estão saindo do vaso sanguíneo. Quando a fibrina é formada, depois de todo esse processo da homeostasia secundária, a fibrina forma uma rede que vai obrigar as células do sangue a se unirem. Essa rede vai prender as células do sangue ali, tanto as hemácias quanto as próprias plaquetas e também leucócitos. Todas as células do sangue vão ficar presas nessa rede de fibrina. E é justamente isso que vai formar o coágulo. Então, o coágulo sanguíneo é um aglomerado de células sanguíneas que só é formado a partir do momento em que a proteína fibrina forma essa rede no local do vazamento, fazendo com que as células sanguíneas fiquem presas ali. E é justamente essas células sanguíneas presas na rede de fibrina que formam o coágulo, que vai efetivamente estancar o sangue, impedindo que o sangue continue a vazar. Como eu já havia dito antes, a formação então desse coágulo vai permitir que o sangue pare de ser perdido, porque o rompimento ele vai continuar existindo no vaso sanguíneo, mas ele vai estar sendo tampado. Tanto que muitas vezes esse processo é chamado de rolha homeostásica. Por quê? É como se fosse uma rolha que vai fechar
provisoriamente esse vazamento sanguíneo. Vocês estão vendo aqui essa imagem, essa é uma imagem real do sangue, e a gente tem aqui no meio dessa gota de sangue, sangue coagulado. Então, é como se ele se solidificasse, e por isso ele vai impedir a hemorragia, impedir o vazamento sanguíneo. Só vou relembrar vocês que este processo é um processo provisório, porque para que haja a finalização total do vazamento, é necessário a cicatrização do vaso sanguíneo. Só que agora que o coágulo sanguíneo foi formado e o sangue já parou de vazar, o vaso sanguíneo tem tempo suficiente para conseguir cicatrizar e fechar efetivamente esse rompimento que aconteceu. A partir do momento em que a coagulação aconteceu, em que o sangue foi estancado, o processo da coagulação ele tem que cessar, ele tem que parar. Ele não pode continuar eternamente. Para que esse processo de coagulação pare, porque já não é mais necessário, existem os chamados inibidores da coagulação. São substâncias que o nosso corpo produz naturalmente, que vão ser produzidas quando a coagulação já não for mais necessária. Então, essas substâncias vão fazer com que o nosso organismo pare de coagular. Essas substâncias, então, vão manter o equilíbrio no processo de coagulação sanguínea. São elas as substâncias inibidoras da coagulação, a proteína C, a antitrombina e inibidores do fator TSOA. Vocês não precisam se preocupar com os nomes desses inibidores, mas é importante vocês saberem que eles existem porque a anomalia, né, na produção desses inibidores pode causar problemas à saúde. Se o nosso organismo produz pouco ou produz muito desses inibidores da coagulação, isso pode desencadear alguns problemas sérios de saúde, que eu vou comentar nos próximos slides. Antes da gente falar dos problemas de saúde relacionados às plaquetas, eu só queria trazer para vocês dois termos muito utilizados em relação à quantidade de plaquetas, que é o termo trombocitopenia e o termo trombocitose. A trombocitopenia, que também pode ser chamada de plaquetopenia, é um processo quando ocorre a diminuição no número de plaquetas. Ou seja, alguma coisa no organismo dessa pessoa está fazendo com que haja uma produção muito pequena de plaquetas. Lembra que eu falei lá nos primeiros slides que um adulto normal tem entre 150 e 450 mil plaquetas por ml de sangue? Se uma pessoa tem trombocitopenia, quer dizer que ela está com a quantidade de plaquetas abaixo de 150. Então, a trombocitopenia é o quadro em que a pessoa está com uma baixa produção de plaquetas. Mas existe o momento contrário, em que a pessoa começa a produzir plaquetas em excesso, que é a chamada trombocitose. A trombocitose ou plaquetose é quando há um aumento no número de plaquetas, ou seja, essa pessoa que está com mais de 450 mil plaquetas por ml de sangue. Este intervalo de 150 a 450 mil plaquetas por ml de sangue é o intervalo considerado como saudável. Então, se você está com uma quantidade de plaquetas entre esses dois valores, você estaria numa condição saudável. Se você está abaixo de 150 ou acima de 450, você estaria no quadro anormal, o que pode ser sinal de uma doença e pode causar alguns problemas sérios à nossa saúde, como nós vamos ver a partir de agora. Os primeiros problemas de saúde relacionados às plaquetas que nós vamos conversar são aqueles relacionados à coagulação deficitária, ou seja, a dificuldade em coagular o sangue. Se eu estou tendo dificuldade em coagular o sangue, meu organismo não consegue coagular o sangue de forma adequada, eu vou ter quadros de hemorragia. Lembrando que essas hemorragias geralmente não são visíveis, pois são internas, o que é mais perigoso porque a pessoa muitas vezes não sabe que elas estão ocorrendo. Os rompimentos nos vasos sanguíneos ocorrem naturalmente durante a vida de uma pessoa, mas nós não sabemos disso por quê? Porque o nosso organismo consegue resolver isso sozinho com a coagulação sanguínea. Só que, se a pessoa não tiver como coagular esse sangue porque ela tem algum problema de saúde, ela vai ter hemorragias constantes,
podendo inclusive chegar ao óbito. Porque se você perde uma quantidade de sangue muito grande, você não vai conseguir fazer o transporte de oxigênio e nutrientes a todas as partes do seu corpo, principalmente até os órgãos vitais, como é o caso do cérebro. Existem alguns casos que podem levar à dificuldade em coagular o sangue. Eu estou citando aqui os 3 principais. Primeiro fato que poderia fazer com que a pessoa tenha dificuldade em coagular o sangue: doenças genéticas. Existem algumas doenças genéticas que fazem com que a pessoa não consiga coagular o sangue de forma adequada. A principal doença genética que dificulta a coagulação sanguínea se chama hemofilia. A hemofilia é uma doença genética relacionada ao sexo, é muito mais comum em homens do que em mulheres, e o principal quadro que a pessoa tem quando tem hemofilia é a dificuldade em coagular o sangue e, portanto, hemorragias durante a vida. As pessoas com hemofilia, elas têm que receber transfusões sanguíneas várias vezes durante a vida, por causa dessa perda de sangue. Não tem cura, por ser uma doença genética, o máximo que a pessoa vai fazer é tentar tratar e controlar essa hemofilia durante a vida. Um outro quadro que pode levar a dificuldade em coagular o sangue, e esse é bem conhecido de vocês, são algumas doenças adquiridas. Ao contrário do primeiro caso, que seria uma doença genética, em que você nasce com ela, a doença adquirida é uma doença que você pega durante a vida. E o principal exemplo que nós temos é a dengue. A dengue é uma doença viral que é transmitida ao ser humano por um mosquito, e essa dengue ela atua fazendo com que haja a trombocitopenia. Lembra? A trombocitopenia é a redução na produção de plaquetas. Tanto que uma das formas de diagnosticar a dengue, além dos sintomas da dengue, é através do hemograma. O médico, quando ele vê que a pessoa tem sintomas da dengue, ele pede um hemograma, onde ele vai ver a contagem de plaquetas. Se as plaquetas estiverem muito baixas, a quantidade estiver muito baixa, ele vai efetivamente concluir que a pessoa tem a dengue. E se vocês repararem, um dos sintomas da dengue é justamente o que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Essa imagem é a imagem das costas de uma criança, onde você vê várias manchas vermelhas. O que seriam essas manchas vermelhas? As manchas vermelhas que podem aparecer num quadro de dengue são microhemorragias. Porque como a taxa de plaquetas está muito baixa, o sangue ele vai começar a vazar dos rompimentos nos vasos sanguíneos e vão formar esses pequenos hematomas. Ok? Para você saber se o seu quadro de dengue é um quadro de dengue mais grave ou menos grave, muitas vezes o médico utiliza a quantidade de manchas vermelhas, que ele chama de prova do laço. Por quê? O médico ele vai fazer o quê? Ele vai marcar no seu braço um quadradinho com uma caneta e vai prender a circulação do seu braço. E depois vai contabilizar a quantidade de manchas vermelhas que aparecem nesse quadradinho. Quando a quantidade de manchas excede um determinado número, ele vai chegar à conclusão de que você está com muita dificuldade em coagular o sangue e o seu quadro, que já não é mais de dengue comum, e seria de dengue hemorrágica. Okay? Por que uma pessoa teria dengue hemorrágica? Na verdade, toda dengue ela pode se tornar hemorrágica quando a taxa de plaquetas cai tanto que o organismo não consegue mais coagular o sangue e as hemorragias ocorrem em grande quantidade. A dengue hemorrágica geralmente acontece quando a pessoa adquire mais de um vírus da dengue. Nós temos 4 vírus no Brasil. Se a pessoa pegar 2 vírus ao mesmo tempo, por exemplo, ela vai ter a dengue hemorrágica, ou quando ela está com um vírus só, mas ela faz uso de algumas medicações que são anticoagulantes. Ou seja, ela já está com a quantidade de plaquetas baixa por causa da dengue. Se ela toma uma medicação que não deixa o sangue coagular, aí a coagulação sanguínea efetivamente não acontece e ela entra num quadro mais grave de dengue hemorrágica. E é justamente essas medicações anticoagulantes o nosso terceiro fator aqui. Existem algumas medicações que impedem a coagulação, reduzem a efetividade da coagulação sanguínea. Essas medicações são chamadas, então, de anticoagulantes. Existem vários exemplos de medicações que são anticoagulantes, mas 2 exemplos muito comuns são a aspirina e o AS infantil.
A aspirina e o AS infantil são remédios, são medicações que são utilizadas para dor de cabeça e para febre. Só que eles têm um efeito colateral. Eles dificultam a coagulação sanguínea. Então, se você está com dengue, você não pode tomar AS ou aspirina. Além do AS e da aspirina, existem outras medicações. Por isso que quando você ouve lá na televisão a propaganda de uma medicação, se ela for anticoagulante, você vai ver no final a mensagem: este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Por quê? Se você tomar aquele medicamento junto com a dengue, você pode entrar num quadro de dengue hemorrágica. E aí, isso serve de um alerta para vocês. Por quê? O AS infantil, que é um remédio utilizado para reduzir a febre e a dor num quadro de gripe, por exemplo, numa criança, muitas pessoas tomam o AS infantil por prazer. Tem pessoas que compram o AS infantil e tomam porque acham gostoso, porque geralmente ele tem gosto de morango. Não façam isso. O AS infantil ele é anticoagulante. Você está tomando uma medicação, se você não precisa tomar, que pode gerar efeitos colaterais graves no seu organismo. Se você, por exemplo, sofre um acidente e sofre um corte, você vai ter dificuldade em coagular o sangue porque está tomando AS. Se você tem dengue, a sua dengue pode se tornar hemorrágica por causa do AS. Então, nunca se deve tomar uma medicação que não foi prescrita para você por um médico. Agora a gente vai ver alguns problemas de saúde relacionados à coagulação excessiva do sangue. Então, é o contrário do que eu falei no slide passado. No último slide, eu falei de problemas de saúde relacionados à dificuldade em coagular o sangue. Agora, o que o sangue coagula de forma exagerada, o que pode fazer com que haja formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos e, consequentemente, pode ocorrer obstrução, ou seja, um entupimento de veias e artérias. Então, nós temos aqui nessa imagem da direita, primeiro, um fluxo sanguíneo normal, em que o sangue está percorrendo de forma normal esta veia. Já nessa outra imagem, nós vemos a formação de um trombo, ou seja, de um coágulo. Este coágulo, ou esse trombo, dentro do vaso sanguíneo, ele pode fazer com que o sangue não consiga passar, ou seja, ele vai causar a obstrução, o entupimento desse vaso sanguíneo. Isso seria um problema por quê? Porque o sangue ele é responsável por levar nutrientes e principalmente oxigênio a todas as partes do nosso corpo. Se parte do nosso corpo não receber uma quantidade adequada de oxigênio, essas células, nessa região do nosso corpo, essas células podem morrer. E quando as células morrem, matéria orgânica morta entra em decomposição. Nós temos aqui alguns quadros, alguns problemas de saúde que são causados por essa obstrução e aí eu vou explicar com mais detalhes. O primeiro quadro que a gente tem é a trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda, ela acontece quando essa obstrução está acontecendo em uma veia principal do nosso corpo, principalmente das pernas. Por que das pernas? Porque, devido à lei da gravidade, é mais fácil que esses trombos ou coágulos se acumulem na parte inferior do corpo. Se uma veia principal da sua perna é obstruída por um coágulo, não vai chegar sangue de forma adequada aos músculos da sua perna e, consequentemente, não vai chegar oxigênio numa quantidade adequada a estes músculos. Se estes músculos não receberem uma quantidade adequada de oxigênio, eles podem morrer. E morrendo, podem entrar em decomposição. Se isso acontecer, vai ser necessário que haja a amputação, ou seja, é necessário cortar a perna dessa pessoa. Obviamente que se essa pessoa tem a trombose venosa profunda e descobre a tempo, ela pode fazer um tratamento com medicações específicas que vão dissolver esse coágulo, fazendo com que o fluxo ocorra de forma normal, e aí ela não precisa da amputação. Mas se demorar demais para ela descobrir que está com a trombose venosa, para iniciar o tratamento e esses músculos acabarem morrendo, muitas vezes é necessário que haja a amputação do membro. Se a amputação não acontecer, se essa pessoa se recusar a ter o membro amputado, os músculos, como eles morrem, eles entram em decomposição, havendo então a proliferação de bactérias que, caindo na corrente sanguínea, podem causar infecção generalizada e a pessoa pode chegar a óbito.
Se essa obstrução não ocorrer em uma veia da perna, se ela ocorrer em uma artéria do coração, nós temos o quadro do infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é quando essa obstrução ocorre em uma artéria do coração e, portanto, parte do seu coração não recebe quantidade de sangue e, consequentemente, de oxigênio adequada, havendo então a morte dessa parte do coração e, portanto, uma parada cardíaca. Também há tempo, no início do infarto, de ser feito o tratamento, dissolver esse coágulo e a pessoa não, né, ter a parada cardíaca. Né? Sempre, em todos esses casos, se for descoberto bem no início, pode ser feito o tratamento e a pessoa não ter sequelas e não morrer. Mas se demorar para acontecer, pode causar a morte da pessoa. Nós temos ainda o terceiro caso, que é o AVC isquêmico, que é quando essa obstrução ocorre em uma artéria do cérebro. Se essa obstrução ocorrer em uma artéria do cérebro, vai ocorrer a não passagem do sangue, né? O sangue não consegue passar, não levando o oxigênio à parte do seu cérebro, que da mesma forma como ocorreu na trombose venosa e no infarto, também vai morrer. Então, essa parte do seu cérebro não recebendo sangue e, portanto, oxigênio, acaba morrendo, o que pode causar sequelas permanentes ou a morte do indivíduo. E nós temos ainda um quarto caso, que é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar ocorre quando essa obstrução ocorre nos pulmões. E aí nós temos um quadro diferenciado. Por quê? Em geral, a embolia pulmonar ela vai ocorrer em pequenos vasos sanguíneos que existem dentro dos pulmões. E aí o caso não é que o seu pulmão não recebe oxigênio, é que o resto do seu corpo não recebe oxigênio. Por quê? Se houver obstrução desses vasos sanguíneos, o sangue não consegue chegar no pulmão. Não chegando no pulmão, o oxigênio que você respirou, que está dentro do seu pulmão, não vai para o sangue. Não indo para o sangue, não é tão distribuído para as outras partes do seu corpo. E aí a pessoa acaba morrendo, né? E é importante que vocês entendam a embolia pulmonar, por quê? Eu vou até adiantar aqui uma das causas dessa coagulação excessiva. Porque a embolia pulmonar tem sido muito comentada atualmente porque tem sido um dos maiores motivos de óbito devido ao Covid-19. O Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ele causa, entre outras coisas, a coagulação excessiva do sangue. Então, a formação de coágulos, o que pode levar à trombose, ao infarto, ao AVC, mas causa principalmente embolia pulmonar. Muitas pessoas que têm morrido devido ao Covid-19 morrem por causa de embolia pulmonar. Ocorre a formação de coágulos nos vasos dos pulmões, então o oxigênio que você respira não consegue chegar de forma adequada à sua corrente sanguínea e, portanto, seus órgãos não são oxigenados. Então, o Covid-19 aqui seria uma das causas que poderiam levar à coagulação excessiva. É uma doença adquirida, que levaria, então, à coagulação excessiva do sangue. Que, além das doenças adquiridas, poderiam causar essa coagulação excessiva. Nós temos aqui o caso de algumas doenças genéticas. Existem algumas doenças genéticas que fazem com que o organismo da pessoa coagule demais. Um exemplo é o SAF, que é a síndrome do antifosfolipídio. É uma doença grave, em que a pessoa nasce com essa deficiência e ela tem, então, a coagulação excessiva do sangue. Não tem cura, mas ela pode fazer um tratamento que é tomando medicação anticoagulante durante toda a vida. Ok? Um outro fator que pode levar à coagulação excessiva é o cigarro. Existem algumas substâncias presentes no cigarro que fazem com que o nosso organismo coagule o sangue de forma excessiva. Por isso que o uso do cigarro aumenta a chance de AVC, de infarto e de trombose. Existe ainda um quarto fator que seria o anticoncepcional. Os anticoncepcionais, que são utilizados pelas mulheres para evitar a gravidez, eles geralmente são formados por dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio em excesso aumenta a chance do seu organismo formar coágulos. Obviamente, uma mulher que tome o estrogênio e não tenha nenhum outro problema de saúde, ela dificilmente vai ter, um AVC, um infarto. Agora, se ela é fumante e toma um anticoncepcional, aumenta as chances dessa pessoa ter um AVC, ter um infarto. Se ela tem doenças genéticas,
e toma anticoncepcional, isso também aumentaria as chances dela ter esses quadros de coagulação excessiva. Essa foi a nossa última aula sobre tecido sanguíneo, em que nós vimos as principais características desse tecido. Na primeira aula, plasma e hemácias. Na segunda aula, leucócitos e agora plaquetas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só questionar. Se houver necessidade, a gente pode fazer uma aula de revisão sobre essas 3 aulas, falando do tecido sanguíneo como um todo. Desde já, eu já agradeço a todos vocês que assistiram e qualquer dúvida, eu estou às ordens.